Primeira carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 3, diz assim. Acharam, irmãos? Glória a Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e ainda sigo aqui, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Santo Espírito, eis a tua palavra. Me esvazio, quero que tu me enchas, usa este vaso, fala conosco. Glorifica, pois, o nome de Jesus, que nada no mundo espiritual ou neste possa intervir ou obstar a palavra que será pregada, que seja para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Notem bem, irmãos, que Paulo aqui se reporta à libertação do povo de Israel através de Moisés. Ele diz que todos foram batizados na mesma nuvem e nas mesmas águas, passaram pelo mar. Mas aqui ele ressalta algumas coisas tremendas, como por exemplo, ele diz que todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória a Deus. Eu trouxe outro dia uma mensagem a respeito de habitar em Deus, habitar em Deus. E o Salmo 91 fala disso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, e Ele te livrará da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, dos espíritos que andam na escuridão da noite. 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E fizemos aqui uma comparação, uma analogia com o povo de Israel, habitar no Senhor. Onde está o Senhor? E nós, se estivermos no Senhor, nós habitamos no Senhor, não importa o lugar. Não importa o lugar físico onde estejamos. Se estivermos com o Senhor e o Senhor conosco, nós habitamos no Senhor. Agora veja a importância da igreja relacionada aos fatos acontecidos através de Moisés. Quando Moisés atravessou o fundo do mar, e aquela água, aquele paredão de água de um lado, paredão do outro, e o povo caminhando no meio, sem medo. Por quê? Porque o Senhor estava ali, aleluia. Cristo os seguia, diz a Bíblia, aleluia. A nuvem era Cristo. O Deus eterno e todo-poderoso é Cristo Jesus, que os seguia, que os protegia. E quando saíram daquele fundo do mar, o povo que não andava com Deus, a água veio sobre eles e os matou a todos. O exército de Faraó. A Bíblia é clara ao referir-se a isso. Aquele que anda com Cristo, aquele que anda com Deus, aquele que habita em Deus, aquele que habita no Senhor Jesus, não temerá mal algum, nem espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia. Não temerás o encantamento, a obra de feitiçaria, de encantamento, de magia, de feitiçaria, de satanismo, porque 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E o exército de Faraó caiu e sucumbiu e morreu nas águas, porque não andavam com Deus e quiseram trilhar o caminho que Deus havia aberto.
só pode andar no caminho que Deus abre àqueles que o andam com Deus, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são novas criaturas, aqueles que nasceram de novo, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Eles comeram do manjar espiritual. Veja bem a alegoria aqui, a metáfora ou analogia, que é feito o maná celestial, o maná que caía do céu, o pão que eles comiam materialmente falando, chamado pão dos anjos. Os alimentaram 40 anos no deserto e eles não tiveram fome, não ficaram enfermos, a roupa não gastou, a sandália não gastou, e eles tinham saúde, nenhuma das enfermidades e doenças os atingiu, nenhum predador chegava perto, porque de dia era uma nuvem, e a nuvem é Cristo. De noite uma tocha de fogo, e é Cristo. Aleluia. Nós devemos andar como igreja, como povo de Deus, juntos, espiritualmente, estando em Cristo e sendo novas criaturas. Jamais desistir desse caminho, jamais deixar o Senhor, porque se deixarmos o Senhor, Ele nos deixará, diz na palavra. Mas tinha uma bebida também, uma bebida espiritual. A água que saía da rocha não era uma água comum, mas era uma água que matava a sede do corpo, mas ao mesmo tempo ela era uma água espiritual, porque a rocha é Cristo, diz aqui, aleluia. Oh glória! E no Novo Testamento está escrito em Mateus capítulo 16: Tu és Cristo, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno jamais prevalecerão contra ela. Aleluia! Porque Cristo é a nossa rocha. Rocha que não afunda, rocha que não nos abandona, rocha que nos ampara, rocha que firmamos os pés, rocha que faz brilhar sua luz. Não andamos em trevas, mas andamos na luz, porque quem tem Cristo tem luz, quem não tem Cristo não tem luz. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo aquele que crê. Glória a Deus. Ele era a bebida espiritual e ele era a comida espiritual. E no Novo Testamento, ele diz, Jesus diz no Evangelho de João capítulo 6, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, viverá para sempre. E os judeus se escandalizaram, pensando que Jesus estava falando de comer carne humana, que é proibido, beber sangue, que é proibido. E Jesus diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, porque Ele é a pedra viva, Ele é a pedra angular, Ele é a rocha de esquina, Ele é a rocha que sai a água verdadeira, que mata a sede verdadeira, tanto do corpo quanto do espírito, principalmente do espírito. E Ele diz, o que vem a mim não terá mais fome, o que crê em mim não terá mais sede. E se vós não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não terás vida em vós mesmos, porque na carne e no sangue do Cordeiro foi desfeito o nosso pecado, o meu pecado, os teus pecados, os nossos pecados foram desfeitos pelo poder do nome de Jesus, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Em Jesus o pecado foi crucificado, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em nós. Aleluia! Oh glória a Deus! A palavra é clara, mas ela diz aqui num versículo seguinte, depois de dizer que todos beberam da mesma bebida espiritual e comeram do mesmo manjar espiritual, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aqui está os que se desviam de Deus. Aqui está o fim daqueles que saem do caminho do Senhor. Aqui está o fim daqueles que se preocupam apenas com as coisas deste mundo e as coisas relativas. Morrem sem vida eterna, sem salvação, porque Jesus é a nossa vida. Aleluia. Jesus instituiu a Santa Ceia
e diz: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo que é dado por vós. Falando do pão, tomai e bebei todos vós. Falando do cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue, que é dado por vós, para o perdão dos pecados. Nós comemos do pão, bebemos do cálice do Senhor em memória do Senhor. E espiritualmente estamos alimentando de Cristo Jesus. Veja bem, amados, que interessante e que importante é. Quando a gente quer bem uma pessoa, quando a gente tem comunhão com uma pessoa, e essa pessoa nos convida para ir cear com ela, ou nós convidamos essa pessoa para vir cear conosco, há uma alegria muito grande. Todos se sentam à mesa, não há discórdia, não há confusão. Eu sinto uma alegria grande quando eu estou em comunhão com irmãos, quando a gente se senta a uma mesa. Isso é um princípio judaico, que somente sentavam à mesa com aqueles que eles tinham comunhão, com aqueles que eles amavam, com aqueles que eles respeitavam. E isso é importantíssimo. E Jesus instaurou esse mesmo princípio, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus começou a se assentar à mesa até com os pecadores, até com os publicanos, e os judeus se escandalizaram disso. Mas Jesus diz: o médico veio por causa dos doentes, eu vim por causa dos pecadores. Veja que interessante isso. É interessante isso. Nós não temos que ter medo do incrédulo. O diabo que tem que ter medo de nós. As pessoas que estão nas trevas é que tem que temer, porque se elas se achegarem, elas devem se converter e serem transformadas pelo Senhor Jesus que habita em nós. O nosso exemplo, nossas atitudes, nossos atos, a maneira de crer, não é? Isso fala alto, já é uma espécie de pregação. Você viver alegre, feliz, no meio até de uma tribulação, no meio de uma angústia, no meio de uma luta, você viver como vencedor, não como derrotado. Você continuar na fé em Cristo e não desistir de Jesus Cristo, mas continuar caminhando com Jesus Cristo. Não é porque temos algum problema, então eu vou dar um tempo até eu ficar bom. Não, eu vou continuar caminhando com Jesus, porque quem caminha com Jesus, quem vai embora é a enfermidade. Quem vai embora é a doença. Quem sai são os espíritos malignos. Quem se afugenta de nós são as trevas, porque a luz começa a brilhar forte. Aleluia. Então não temos que ter medo de nada e de ninguém. Temos que ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Quem não ama estar aí na igreja para celebrar a Santa Ceia do Senhor, como vai poder sentar com o Senhor na glória e comer Santa Ceia com Ele lá na glória? Me responde. Se a pessoa ama Jesus, ela faz questão de sentar à mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é em memória do Senhor. É o pão e é o cálice. Quando eu como do pão, quando eu bebo do cálice, eu anuncio a morte de Jesus até que Ele volte. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Eu anuncio a morte de Jesus até que Ele volte. Eu sinto alegria de estar na igreja. Quando alguém diz Cristo sim, igreja não, é contraditório, é inaceitável. É as trevas querendo prevalecer sobre a luz. Como eu posso amar a Cristo e não amar a igreja, que é o corpo de Cristo? Nós temos que nos amar uns aos outros de uma maneira tremenda. Como posso eu dizer que amo a Cristo, que eu não vejo, se eu não amar o meu irmão a quem eu vejo? Ora, é incoerente, é contraditório. As trevas querem aí prevalecer, dizendo, você não precisa estar na igreja, sabe? Porque a igreja somos nós, um só membro não forma a igreja. 1 Coríntios 12, 14. Mas nós juntos formamos
o corpo de Cristo, que é a igreja, aleluia. E na noite de hoje, nós estamos reunidos como igreja, alegrando-nos da Santa Ceia, da mesa que vai servir o pão e o cálice do Senhor, em memória do Senhor. É muito forte isto, aleluia. Você está passando pelo fundo do mar, o mar quer te matar, mas Deus está com você, está comigo, está conosco, e nós estamos atravessando o vale da morte e continuamos vivos, aleluia. Estamos passando pelo deserto da vida, cheio de espíritos malignos, mas Deus está abrindo caminho para nós passarmos, e esse caminho chama-se Jesus Cristo, glória a Deus. Quando andamos no caminho que é Jesus Cristo, oh glória, nos sentimos fortes, abastecidos, alimentados, protegidos, abençoados e com saúde, glória a Deus. Oh glória, recebe esta palavra, está vindo do trono de Deus para o nosso coração. Sabe, irmãos, estes dias, eu e minha família temos vindo aqui, muitas vezes de dia no templo, ou ali no refeitório, ou aqui no pátio da igreja, e nós temos sentido a presença de Deus, irmãos. Oh glória, é muito forte. Sabe, aquela paz, oriatai, tremandai, tu e andalás, Cristo é Deus, oliami ramanai, oh glória, sentimos aquela paz que adentra os nossos corações. O Senhor está andando aqui, glória, o Senhor está operando aqui, glória, e se você sentir a presença dEle, dê glória a Deus, fale: eu te amo, Jesus, eu te adoro, Senhor, eu me sinto feliz de estar caminhando com o teu povo, em direção a Jerusalém celestial, em direção ao paraíso, glória a Deus, oh aleluia, oh glória. Estamos sim vivendo dias difíceis, dias tremendos, dias horríveis. A Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 1 que Jesus é a luz do mundo, mas que as trevas rejeitaram a luz. As trevas é os seres humanos sem Cristo. As trevas são as pessoas sem Jesus. Ora, a luz quer entrar nos corações, mas ela não força, como o maligno força. O maligno vem roubar, vem matar, vem destruir e não pede licença, mas Jesus só entra se for convidado. Se você convida, se você diz: Jesus, eis-me aqui, eu quero te servir, eu te amo, eu me alegro em ti, eu me agrado de ti, eu me deleito em ti, Ele vai ter prazer de conceder o que deseja o teu coração. Salmo 37, verso 4. Você dizer para Ele: eu te amo, Jesus, tu és bem-vindo. Eu reconheço que há muitas trevas dentro da minha vida, mas o Senhor é a luz. Entra a luz, entra a luz, aleluia, entra a luz de Deus, aleluia, e acaba com as trevas, Senhor. A luz e as trevas são divergentes, não se concordam, não caminham juntas, uma briga com a outra. Você vê que muitas vezes você tem que lutar para vir à igreja, você tem que ser forte para vir na igreja, você tem que tomar decisão, porque o diabo, ele usa as trevas que em nós existe. Antes de ter a luz dentro de nós, nós só tínhamos trevas, mas agora temos luz, oh glória. Luz e trevas, qual você vai obedecer? Qual você vai se inclinar? Para a luz ou para as trevas? Inclinar é dar ouvidos, é quando uma pessoa fala e você inclina e fala assim: fala por favor de novo. Você se inclina. Você já viu que muitas vezes nós seres humanos temos o costume de dizer para algum amigo, algum conhecido, algum companheiro, sei lá: eu estou com você nesse assunto. Você já ouviu isso? Eu estou contigo. Pois é, Jesus está esperando você dizer: eu estou contigo, Jesus. Eu estou com o Senhor, aleluia. Eu não abro mão disso, eu estou com o Senhor. Não importa o que eu estou enxergando, não importa o que eu estou ouvindo, eu estou
com Cristo Jesus. Estou seguindo Jesus e desse caminho eu não desisto, aleluia, oh glória, oh bendito é o nome do Senhor. Anda com o Senhor, meu irmão, minha irmã, não te desanimes por nada, porque Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a felicidade, Ele é a paz, Ele é o alimento verdadeiro, Ele é a bebida verdadeira, aleluia. Quem experimenta a bebida verdadeira que é Cristo, despreza a bebida das trevas que embebeda, e quer a bebida só que traz alegria, aleluia. Eu tenho umas irmãs que dizem assim, nossa, eles falam Ney para mim, né, Claudinei, então finzinho só, Ney, você não bebe e nós bebemos, mas você é mais alegre do que nós que bebemos. Eu falei, mas eu bebo Cristo, aleluia. Eu bebo uma bebida que você ainda não experimentou. Experimenta a bebida que é Cristo. O cigarro não vai te satisfazer, a maconha não satisfaz, a droga não satisfaz, a bebida alcoólica não satisfaz, a rodinha de pessoa escarnecedora não te satisfaz, aqueles que descreem em Deus não te alegram mais. Você não sente prazer em estar na roda de ímpio, de escarnecedor, porque você se agrada com a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Salmo 1, glória a Deus, aleluia. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, aleluia. Nós estávamos mortos, diz Paulo em Efésios 1, em nossos delitos e pecados, mas Deus nos resgatou com o sangue de Jesus e nos deu a sua graça salvadora por meio da fé em Cristo Jesus, não por obras meritórias nossa, mas pela graça maravilhosa. Graça é presente, glória a Deus. Eu me lembro quando eu cursava teologia, e um pastor de homilética é preparação para você saber pregar, como pesquisar, tema, título, etc. Texto áureo, texto básico, texto auxiliar. E disse que um pregador pregou a salvação, ninguém veio à frente, ninguém. Ele arrancou um relógio, não sei se era Rolex, é o mais caro, né? Para homem, né? E fez assim, ó, estou dando esse relógio, quem quiser pode vir buscar. Ninguém foi, irmãos. Eles não acreditaram no que... Acharam que o pastor estava brincando, que aquilo era só um exemplo. Aí tinha entrado um carinha no fim do culto, estava sentado lá atrás. E a hora que ele ouviu, aqui está um relógio, eu estou dando. Ele levantou e veio, né? Veio todo sujo, veio do jeito que ele entrou e pegou o relógio. Pôs no pulso. O pastor falou, é seu, pode sentar, eu estou dando. Aí ele ilustrou no fim, Jesus está dando a vida eterna. Oh glória, Jesus está dando a vida eterna. E as pessoas não acreditam, e as pessoas não creem, e as pessoas não valorizam, e as pessoas não querem, acham que isso é muito bom demais para ser verdade. Eu digo para vocês, nossos pecados foram perdoados por Jesus. Nós não devemos nada para ninguém, muito menos para o diabo, demônio e inferno. Sabe por quê? Porque Jesus pagou a dívida. Quando a dívida foi paga, não devemos mais. Ele já pagou. Você crê nisso? Quem crê nisso, levanta a mão. Graças a Deus, vocês estão atentos, isso mesmo. Isso. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, levanta a mão. Isto aí. Aleluia. Seu nome está no livro da vida. Está no livro do Cordeiro de Deus. O que tirou o pecado do mundo. Aleluia. Glória. Aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Olha só. Então, diga junto comigo, Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, eu te recebo como meu Salvador, como único Senhor, e eu te confesso diante de todos os irmãos
que estão na igreja. E eu te confesso, diante dos anjos que estão vendo a mensagem, Tu és meu Salvador, Jesus. Tu és meu Senhor. Eu te recebo. Tu és meu Salvador. Recebe-me, Senhor, como teu filho. Agora eu estou salvo, estou perdoado, estou lavado no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Oh, glória! Palmas para Ele, aleluia! Ele vive para sempre. Glória a Deus.